Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento da editora Almedina, com os livros de Dionísio da Silva nas principais livrarias ou em www.almedina.com.br. Professor Dionísio, depois de ontem termos nos falado por telefone, você está bem? Tudo tranquilo? Bom dia. Bom dia, querido Rodolfo, que alegria ter você de volta aqui. Bom dia à nossa querida Ágata, ao Cristiano Pinho, aos ouvintes. Professor, quer uma pastilha, que nem a gente aqui, às vezes a garganta grita, né? Ô, Rodolfo, querido, você sabe que você é a primeira pessoa com quem eu falo assim em voz alta nesta manhã? Tem que esquentar às vezes as cordas vocais, mas acontece isso comigo direto aqui também, abrindo o programa, às vezes um pigarro, às vezes uma inconstância qualquer. Professor, você está bem? Tudo tranquilo com você? Ô, Rodolfo, eu acho que tudo bem, querido, tudo bem. Eu acho que esta falsa rouquidão foi do vinho que eu tomei com Abel Braga ontem, celebrando seus títulos, suas vitórias pelo Inter, pelo Fluminense, não é? Nesse ponto estamos de acordo, né, Rodolfo? Estamos. Ele é uma grande figura, um cara fenomenal, né? Uma história profissional maravilhosa, uma história de vida dele também, essa página triste que foi a perda do filho. Agora, ele parou, né? Realmente se aposentou, ele confirmou para você que chega, encheu o saco do futebol, né, Dionísio? Rodolfo, mas eu estou trabalhando aqui, né, meus desejos, eu sou colorado desde criancinha, apesar de catarinense, e lembrei para ele achou uma revelação, ele não se deu conta. Eu disse, Abel, você tem que voltar a treinar o Inter, afinal você foi campeão do mundo sem nenhum gaúcho em campo e o técnico era carioca, temos que dizer isso aos gaúchos. Professor, vamos para a nossa pauta na tua coluna Sem Papas na Língua. Você coloca a palavra mas, M-A-S, mas você está falando mas como tipo assim, olha, eu ia sair, mas está muito calor e desisti? Ou o mas de tipo boas e más notícias? Ou você vai falar das duas? Olha, Rodolfo, você, jornalista perspicaz, logo notou que podia ser que eu falasse das duas, né? Podemos, é que temos pouco tempo. Esse mas com acento acaba de estar no meu livro, aliás, está no livro que eu acabei de relançar, que é Goethe e Barrabás, que é sobre as más escolhas que fazemos na vida. Inclusive o título é As Más Escolhas que Fazemos na Vida. Quem de nós já não fez uma má escolha, não é? Mas vamos começar com o mas, que é a adversativa. Eu tenho notado, Rodolfo, por isso está na pauta, que as manchetes brasileiras e as chamadas nos meios de comunicação, na mídia de um modo geral, hoje se faz muita coisa pela internet, não é? Inclusive os jornais e as revistas, eles dão uma boa notícia, dizem assim, por exemplo, o emprego no Brasil melhora, mas o número de desempregados ainda é grande, não é? O desemprego recua, mas ainda temos isso. O PIB, o Produto Interno Bruto, sobe, mas não é por mérito da política. Os homicídios diminuíram na última década, mas o Brasil ainda é um dos 10 países mais violentos do mundo. Então eu fiz uma coleção desses mas, que inclusive foi apresentado na Band num programa do Pânico, não é? Com esses exemplos. Então, Rodolfo, para concluir essa primeira parte, esse mas veio do latim magis e era usado sem ser adversativo, era usado assim para significar que aquilo que vinha depois de uma afirmação ou de uma negação era mais importante, então magis, que em latim é maior, era mais importante do que se dizia anteriormente. Como o português veio do latim, mas foi se formando lá a partir do norte de Portugal e descendo, foi ali que, no segundo milênio, por volta de 1100 e poucos, começou-se a substituir o sed
que em latim S de sapato, E de escola e D de dado quer dizer porém, e esse mas, pode ver, ó, o Padre Nosso, quando é rezado lá em latim, se diz sed libera nos a malo, mas livrai-nos do mal. Então esse mas em latim era sed, e no português também, mas ficou mas e pegado do magis, e como ele deixou de ser a coisa mais importante, virou uma adversativa, eu te confesso que eu não entendo muito bem qual é a intenção de quem faz as manchetes com essa formulação, né? E um acento, né, professor, muda totalmente também o significado da palavra, né? Você bota o mas, M-A-S, é uma coisa, se você botar mas com acento, a gente está falando das más notícias, né? Das más decisões ou coisa que o vale, né? Sim. Agora, esse mas muita aí gente é o plural confunde também, professor, o mas com mais, botando o i também, né? Que é o mais de como se estivesse adicionando, né? Tem gente que às vezes bota um no lugar do outro também. É importante deixar isso claro, né? É importante deixar isso claro, é importante a quem ensina, não apenas na escola, mas quando um colega ensina o outro, que esses erros são perfeitamente compreensíveis, porque no começo, mais e mas significaram realmente a mesma coisa. Depois é que a norma escrita fixou para não fazer confusão, né? Exatamente. Não tem confusão, bota dessa maneira e não tem mais por que as pessoas eventualmente se equivocarem. Então isso é bom deixar isso bem claro nas diferenças entre elas também. Agora, professor, você botou uma frase aqui, né? Na verdade é quase que uma expressão muito popular utilizada, né? Vira e mexe a gente usa aqui no programa também, que é: olha, pessoal, vamos fazer uma vaquinha para ajudar fulano, vamos fazer uma vaquinha para... A gente faz pro bolo da redação sempre, professor, fazer uma vaquinha. Olha aí, Rodolfo, até um pedido. Fazer uma festinha, enfim, alguma coisa assim. Vamos fazer uma vaquinha. Por que fazer uma vaquinha é se cotizar, é se juntar, é a galera, né, botar de alguma forma ali uma contribuição e arrecadar determinado fundo? Pois é, Rodolfo, eu trouxe a expressão para a pauta de comum acordo com a Band News, com a equipe da Band News, sempre atenta às palavras do dia e às coisas em voga, porque este fazer uma vaquinha é tão brasileiro, tão mais popular, né, do que o tal de crowdfunding, que fica um estrangeirismo estranho. Pode ver que não pegou, né? As pessoas dizem é fazer uma vaquinha mesmo. E ele nasceu, essa expressão nasceu do Vasco. Vamos aqui recuperar o Vasco. O Vasco é vice de tanta coisa, até do descobrimento do Brasil, como proclamam os flamenguistas, mas vamos contar a verdade, porque foi no Vasco que surgiu essa expressão. Os próprios torcedores... Foi lá nos anos 20, Rodolfo. Aliás, nós estamos no ano de 22, é centenário de tanta coisa, e é centenário também desta expressão, do surgimento desta expressão que foi na década de 20. Os torcedores do Vasco davam 5.000 réis, que era a moeda da época, davam 5.000 réis para estimular os jogadores. Então isso era o cachorro, né? O jogo do bicho muito popular é o cachorro. Se davam, eu acho que 10 é o coelho, né? Davam 10, era o coelho. E a vaquinha veio justamente no número 25, que é a remuneração mais alta. O grupo 25 é o mais alto do jogo do bicho. Só para concluir isso aqui também, que eu quero te ouvir, é melhor a gente conversar. Esse 25, esse jogo do bicho, é muito lógico, né? Os números são colocados de 1 a 100, 4 por cada grupo, são 25 grupos. Então, a vaca era o mais alto valor, as pessoas juntavam 25.000 réis e faziam, então, uma vaquinha para dar para os jogadores do Vasco. E por isso também essa recompensa foi chamada de bicho durante tantas décadas, né? Ah, foi por causa disso que começou a ser aquela coisa do bicho do jogador? Ah, tá aí o bicho pro jogador e tal. Tinha essa referência, professor? A referência ao jogo do bicho. Olha... Por ser uma contravenção, Rodolfo, o jogo do bicho é dito assim, de uma forma meio escondida, não é? Se bem que o principal jogador do bicho hoje é o governo federal, né?
Ó, o 10 é realmente o coelho. É o coelho, né? É o coelho. Aí, professor, Jogou você tá muito. sabendo, hein? Popular, não disse? Popular, sei, professor. Eu tive que jogar na internet, hein, pra saber. E o cavalo, a Agatha também Agatha? já sabia de cor. Ô, cavalo, Pinho, você viu né? então a origem? Tem a ver com Curioso, o Vasco do né? Mário Dias Ferreira, essa questão aí da vaquinha, de fazer a vaquinha. E vai completar 100 anos, então, ano que vem, né? A origem da expressão Será que a gente bicho a começar a partir falar? dessa... Ah, vou fazer um coelho. A galera vai entender que é uma divisão de R$10? Não, né, professor? Faz sentido isso? Eu acho que só os bichos mais populares. Eu vou, por exemplo, com a pandemia perdi esse costume, mas eu comprava bilhetes de um sujeito que os vendia à porta de um restaurante que eu frequentava em São Paulo. Eu vou muito a São Paulo, minha filha mora lá, né? Vou ver meus netos, aquela coisa de pai e avô. E um sujeito dizia assim: compra o meu bilhete porque eu ainda não almocei. Isso me dava uma dor assim na alma, né? Poxa, ele precisava vender o bilhete para almoçar. Então eu sempre comprava o bilhete. E ele dizia assim, eu não sei se eu tenho cara disso, viu, Rodolfo? Mas ele dizia assim: professor, já me falava de professor na primeira vez, né? Professor, compra aqui o cavalo, compra a cobra. Compra o avestruz. O avestruz é o primeiro grupo, viu, Agatha? Eu também tô sabendo. Professor. Agora vejam, né? A criação do Vasco há 99 anos, no caso da torcida vascaína, mas acho que o bicho foi popularizado mesmo através do patriarca de uma família que a gente até citou mais cedo, né? Castor de Andrade, que todo mundo queria jogar no Bangu, mesmo o Bangu não sendo uma superpotência por conta dos bichos que o Castor de Andrade dava. Vale até a referência aí para a série que foi feita recentemente do Dr. Castor, que conta com depoimentos de pessoas que trabalharam no Bangu nessa época, jogaram no futebol do Bangu e até hoje tem o Castor de Andrade no coração, apesar de todos os crimes atribuídos a ele e o histórico na contravenção. Ô, Cristiano Pini, vamos lembrar que, apesar de o jogo do bicho ser uma invenção do Barão do Drummond, Barão de Drummond, o Castor de Andrade, tão oportunamente lembrado por você, Castor é também um bicho, né? O nome de um bicho. É verdade, Castor também é um bicho. Tá tudo ligado, né, professor? O jogo de palavras. Agora, professor, só para finalizar, o Pinho hoje mais cedo, a propósito de taxistas, ele citou uma palavra que até está sendo usada aí pelo sindicato dos taxistas, pela prefeitura, que eu nunca tinha ouvido falar, autorizatários, em referência a quem recebe autorização para atuar, enfim, trabalhar como taxista, né? Uma palavra que era mais utilizada era permissionário, mas realmente a prefeitura, até o Paulo Batalha me escreveu aqui, taxista, a prefeitura usou um pouco o termo por causa de uma decisão que tinha lá, uma discussão referente à justiça sobre autorizações para taxistas, ela mudou um pouco isso, virou autorizatário. Nossa, que palavra feia, nunca tinha ouvido falar, hein, professor, mas tá certa, né? Olha, certa está, mas se você quiser complicar as coisas, chame um advogado. Se você quiser simplificar, chame um professor. Porque eu vou te contar, viu? O que eles inventam de interpretação das leis. Já deu uma ouvida, Rodolfo? Certamente já, vocês todos aí. Quando um juiz ou um desembargador vai votar, no Supremo Tribunal Federal eu tenho a impressão que se as sessões não fossem transmitidas pela imprensa, eles usariam um português mais moderado, mais morigerado, como dizem eles, né? Muito bom. Aqui, mais Valeu, uma querido curiosidade, hein? professor. Rapidinho, professor, e Rodolfo e Agatha. O Gilmar Ferreira, aqui na live, lembrou outra gíria que vem do bicho relacionada à nota de 50, que apesar de ter uma onça pintada na cédula, é conhecida popularmente, principalmente no subúrbio aqui do Rio, como galo, né? Pô, quanto que tá isso aí? Pô, tá um galo, R$50. José Paulo Sobral Tem no uma WhatsApp participação também, né? aqui também falando disso. Vai. Olha, Rodolfo, sobre a tua pergunta... Bom dia, Vai, professor, bom vamos lá. dia, Agatha. Agora Bom dia, sim. professor Carlos, Rio de Janeiro, Santa Cruz, Zona Oeste. Ai, Por que a nota de 50, quando lançada, ficou apelidada de galo? Porque 50 no bicho é galo. É uma das dezenas do grupo do galo, que é o 13. 52, 51, 50 e 49 são as dezenas do galo. Então, quando a nota de 50 foi lançada, foi apelidada de galo. Me dá um galo aí,
Quanto custa isso? Um galo paga. Lá na minha área, até o ônibus, bom. 350, a gente chamava de 3 galo, porque é 3,50. Eu sempre me perguntei por que R$50 era galo se era uma onça. Obrigado, Carlos e Gilmar, pelo esclarecimento. É isso, professor. Muito bom, muito bom. Que- Querido que- professor, diga. Não, Rodolfo, que riqueza a Bandeirantes tem, né? A Band News tem, este arsenal que é o povo brasileiro e os seus ouvintes. Os ouvintes é uma das poucas emissoras, pelo menos é aquela que tem a maior participação do público, assim, mais ou menos como uma cooperativa, não é? Estão trabalhando, dando informações, trazendo... Eu não sabia que galo, que a onça, que a nota de 50, que tem realmente a onça, era chamada de galo no subúrbio. Que bela informação trazida pelos ouvintes.